Eu não sei o que você sente depois de cantar um hino como esse. Eu não sei como é que está o seu coração, mas eu sei que existe um Deus no céu que está te olhando agora, conhece as tuas lágrimas, sabe o que vai dentro do seu coração, sabe o que você precisa. Você diz amém? Você tem fé nesse Deus? Daqui a pouco isso não vai ser um sonho. Muito breve é o tempo em que poderemos abraçar nosso Senhor Jesus. Eu sinto vontade de orar depois de cantar um hino como esse, de me entregar aos pés do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos que vieram aqui à frente, nós vamos fazer uma oração intercessória. Sabe quando eu descobri o valor da oração intercessória? No dia 23 de outubro, depois que minha mãe faleceu. Meu pai já tinha falecido, fazia 2 anos. O que é a oração intercessória de uma mãe e de um pai? Eu e meus irmãos não temos mais essa intercessão. Você é pai, você é mãe. Ore por teu filho. Chore por ele. Ele está longe dos caminhos de Deus. Não se preocupe. Existe o Senhor Jesus lá no céu, intercedendo por ele, buscando ele onde ele estiver. Nós vamos nos ajoelhar e o Espírito Santo de Deus vai alcançar os corações, amém? Nós vamos nos entregar a esse Deus agora. Se ajoelhe comigo. Pai amado, obrigado porque todos nós estamos aos teus pés agora. Obrigado porque tu és todo capaz, todo poderoso, para alcançar a vida de todos nós, ó Deus. Os nossos muitos cuidados, os nossos muitos problemas não são nada para ti. O Senhor não se atrapalha com eles. O Senhor tem prazer em alcançar as vidas, em transformar os corações e as circunstâncias. Pai querido, aqui está uma parcela de teu povo nessa terra, com o coração aberto, clamando uma bênção a ti, Senhor. E eu te dou graças e louvo, porque nenhum de nós vai sair daqui vazio, porque a tua palavra alcança a nós todos e o teu Espírito Santo está entre nós. Obrigado por teu povo aqui, Senhor Deus, porque eles buscam um Deus poderoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos recebeu, abriu as portas deste lugar e nos acolhe a todos aqui, Senhor Deus, onde as nossas dores se diminuem, onde o nosso coração se acalma, se aquieta e pode encontrar paz. Obrigado a Deus pela promessa maior da volta de Cristo, porque tudo isso vai findar. Nós não queremos mais sonhar, nós queremos abraçá-lo de verdade, Senhor. O nosso coração tem esse desejo. Obrigado a Deus. Não sei mais o que dizer, Senhor. Só apenas abrir o coração e sentir o teu Espírito Santo. Dá-nos um bom restante de culto, Senhor. Por favor, ministra a tua palavra poderosamente, que saímos todos preenchidos e confortados. O servo a quem o Senhor levantou esta manhã, que ele seja um instrumento teu. A todos nós, ó Deus, dá-nos uma porção maravilhosa do bálsamo do Espírito Santo. É o que nós imploramos no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Poucas vezes na minha vida eu tive a oportunidade de presenciar um momento como esse. Sabe, tem coisas que não tem como explicar. E tudo isso que eu estou vendo aqui, não tem como explicar. Sabe, aqui dentro, não existe superior. Aqui o maior aqui é Deus. E aí você procura o lugarzinho que seja para estar na presença dele. Você faz a diferença, sabia? Talvez no meu dia a dia, durante a semana lá é diferente. Talvez a minha posição social é diferente. Mas aqui dentro da casa de Deus, você está arrumando o melhor lugar para ouvir a tua palavra.
que ela possa encontrar você nesse momento e transformar a tua maneira de pensar, a minha maneira, que nós possamos aprender, como aprendemos na lição dessa semana, a humildade de Naamã. Que possa tocar também o seu coração nesta manhã. Pastor Renato, você não esperava também, né, Renato? Ou você já esperava que você vai ter que pregar olhando para lá e de vez em quando você vai ter que virar para cá também? Né? Vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira vez. Então não tem como explicar. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia, coral. Maravilha. Falaram que vocês são uma igreja animada. Vocês podem se expressar, viu, irmãos? Eu vou chegar isso aqui um pouquinho pra frente. Eu ia ficar andando no meio de vocês, mas acho que eu vou incomodar vocês, né? Bom, vou ter que dar as costas para uns, de vez em quando. Ficar de frente para outros. Bom, finalmente eu tô aqui, né? Finalmente, né? Eu não sei se vocês sabem a história, era para eu ter vindo aqui em fevereiro e só deu para eu vir agora. Mas enfim, estamos aqui. Vamos fazer essa semana de oração. Eu quero ver, eu fiquei sabendo que aqui vocês têm G148 na veia. Tá respondido. Na veia, maravilha. Eu vou usar essa camisa aí, tá? Não hoje, a partir de amanhã. Então, se te ficar curioso para me ver com essa camiseta aí, eu vou estar a partir de amanhã. Mas eu não sei quanto tempo eu tenho, tá? Eu sou um cara que não sou preocupado com o tempo, eu sou tranquilo. A minha preocupação é as pessoas. Tem gente que não aguenta escutar muito, tem gente que aguenta escutar pouco, tem gente que não está nem aí, então eu não sei. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, aliás, Efésios. Vocês estão bem aí? Olha, a partir de amanhã eu vou pedir uma coisa para vocês. Hoje eu não vou pedir porque vocês estão muito apertados. Eu esqueci de dar um anúncio aqui. Hoje o VTJ tá 17 horas. Ele falou um monte de detalhes aí para mim, eu não lembro, então já tá às 17 horas, até que vocês fiquem curiosos, né, para ver o que vai acontecer aqui. Muito bem, Efésios, livro de Efésios, Epístola de Efésios. Capítulo 4. Nesse inteirinho, a gente está se falando há sei lá quantos meses aqui. Eu perguntei para a Fran sobre o que seria interessante falar. Aí ela falou assim, fica livre e tal. Tá bom, fiquei livre. E aí eu comecei a pensar em algumas coisas e de repente, passou acho que algumas semanas, ela mandou uma mensagem e falou assim, olha, eu andei pesquisando aqui e o pessoal falou sobre reforma. Falei, tá bom. Eu estava dentro do que eu estava indo, então tá bom. A gente vai falar sobre reforma. Eu tenho algumas explicações antes de pregar efetivamente para vocês. Vocês estão confortáveis aí? Eu já cantei em coral é difícil, né? Tem que ficar sentado, tem que escutar os caras chatos falando, propaganda, um monte de coisa, tô ligado. Eu vou tentar ser bonzinho com vocês hoje. Muito bem, irmãos. Reforma. Deixa eu fazer algumas explicações. Todo pastor faz propaganda. Fala, vem toda noite e tal, não sei o quê. Eu não vou ser diferente, mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Vocês não vão entender o que a gente quer falar aqui se você não vir toda noite. Mas, se você não vier todas as noites, não tem problema. Deus é misericordioso e a mensagem que talvez você deve escutar essa semana, você vai escutar em algum outro momento. Mas eu peço a você, não é por minha causa, vocês nem me conhecem. Eu até estou surpreso de tanta insistência deles me chamarem aqui, porque eu nunca vi eles, nunca falei com eles, eu conheci eles agora. Mas eu estou aqui. E essa semana, Deus ele vai falar com você. Deus ele vai falar com você. O amém está fraco, né? Mas fica tranquilo.
vai melhorar. Irmãos, Efésios, eu vou ler o texto, Efésios 4, a partir do verso 9. Eu vou ler algumas coisas, a gente não vai ficar parando nesse texto, porque não é esse o texto de hoje. Verso 9 diz assim: ora, o que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Preste atenção agora. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. E o verso vai continuar, eu vou parar aqui. A gente vai estudar esse texto mais para frente. Jesus, ele concedeu a alguns a serem profetas, apóstolos, pastores, mestres, para a edificação da igreja. Quando fala edificação da igreja, tem duas coisas aqui. Primeira coisa, e esse é o foco dessa semana, está lá, ó, reforma apocalíptica. Por que reforma apocalíptica? Porque, irmãos, nós estamos nos últimos instantes da terra. Últimos instantes da terra. Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Eu gostei muito que ele orou e chorou, porque eu sou um chorão. Só de vir aqui eu choro. Tem gente já rindo de mim. Mas eu choro. Porque eu amo a Deus. Eu me sinto especial de vir aqui e compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. E a palavra de Deus, ela vai brilhar aqui, tanto hoje quanto a semana inteira. E eu vou fazer o máximo que eu posso para fazer isso. Então eu gostei. Como é que é teu nome? Márcio. Valeu, Márcio. Obrigado. Irmãos, edificação da igreja. E a gente tem que entender isso de duas formas. Aqui fala de missão. Mas qual é a missão da igreja? A missão da igreja é pregar o evangelho para quê? Para que Jesus volte. Nós temos que estar preparados para a volta de Cristo. A volta de Cristo ela acontece em dois momentos. No momento que ele vier ou no momento que a gente morre. E não importa, tanto lá naquele momento quanto nesse momento, eu e você, nós temos que estar preparados. Nós temos que crescer. Se você continuar lendo o texto, a partir do verso 12, ele vai falar desse crescimento. Nós temos que estar preparados, nós temos que estar em pé para receber Jesus. Em pé. É isso que o Apocalipse fala. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre reforma. Mas eu vou falar de um personagem da reforma. E eu quero que vocês voltem lá para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio 18. Mais um anúncio. Vocês vão abrir a Bíblia bastante, viu? Porque se ela tem que brilhar, vocês têm que abrir ela bastante. Então, quem abriu a Bíblia aí no verso, já pode ficar com a Bíblia aberta, porque vocês vão dar uma volta na Bíblia hoje. Assim como toda semana. Deuteronômio 18. Do verso 15 até o verso 22. O Senhor teu Deus já acharam? Alguém está precisando de misericórdia? Misericórdia, eu espero. Misericórdia porque não achou a passagem ainda, eu espero. Aí fala amém, tá? Porque daí eu continuo daqui. Quando achar. Achou? Amém? Muito bem. Ó, já tinha mais gente perdida aqui também. Vamos lá. Verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta. E esse é o personagem que a gente vai falar agora. O profeta. Do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. E a ele ouvirás. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que significa profeta? Eu só estou andando para esse lado, né? Vamos lá para cá. O
que significa profeta? Segura aí. Fala aí, fala. O que significa profeta? Mensageiro, inspirado por Deus. O que o profeta faz? Pode falar. O que o profeta faz? Profetiza. O que é profetizar? Eu não estou escutando nada. Algo que vai acontecer, tá? Essa que eu queria chegar. Profeta é só isso. Quando eu falo profetizar, o que a gente imagina? Primeira coisa que a gente imagina. Vai dizer do futuro. Estou certo ou estou errado? E é isso que a gente pensa? Tem alguém balançando a cabeça. E eu gostei disso. Profeta não é só isso. Aliás, a palavra profeta, ela vem do grego. Que significa que tem essa conotação mais de futuro. Mas a palavra que a gente está estudando aqui, que vai falar profeta, aqui no Antigo Testamento, ela não tem essa conotação. E a gente vai entender um pouquinho agora. Vamos continuar a leitura. Verso 16. Segundo tudo que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta, presta muita atenção nessa parte, no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras. O profeta, ele não fala do futuro. Ele fala a palavra de Deus. Não é outra coisa. Verso 20. Aliás, 19. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Eu já quero dizer duas coisas para você aqui. Primeira delas, Deus ele suscita profetas. E eu já avisei, eu não vim aqui falar de outra coisa a não ser da palavra. E aqui vocês têm duas responsabilidades. Ou vocês vão me ouvir, ou não. Mas sabe que vocês não estão me ouvindo. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus. E aí fala, aquele que não me ouvir, o profeta que eu suscitei, eu vou pedir contas. Então eu estou avisando. Eu não fico chateado se vocês conversam no culto. Eu não fico chateado se vocês não me tratam bem. Eu não fico chateado se vocês não vêm aqui. Eu não fico. O problema não está comigo. O problema é o seguinte. Eu não estou aqui falando de mim. Eu estou aqui falando de Deus. Portanto, a reação de vocês, ela é para Deus, não para mim. Eu não estou falando só no culto. Quando você sai na sua vida aí, você tem reações. Você interage com o mundo. Você interage no seu trabalho, na sua escola, nos seus estudos. E tudo isso, um dia, Deus vai pedir contas. Então, a primeira coisa do profeta, ele fala em nome de Deus. Vamos lá, vamos continuar lendo aí. Verso 21. Verso 22. Vamos direto para o verso 22. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir nem suceder, como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. O que ele está dizendo? Primeiro, o profeta só fala de Deus. Palavra de Deus. Segundo, o que ele profetizar, aí pode ser sobre o futuro, o que ele falar e não se cumprir, é porque ele não é de Deus. Deuteronômio 13. Volta um pouquinho aí a Bíblia. Deuteronômio 13, do verso 1 ao verso 3, a gente vai ler. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás a palavra desse profeta.
ou sonhador, porquanto o vosso Senhor é Deus, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Terceira coisa do profeta. Tudo que o profeta prediz tem que acontecer. Só que se o profeta prediz algo e acontece, e esse algo não é da vontade de Deus, ele não é um profeta verdadeiro. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? É Bíblia. E já deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. O profeta que é de Deus, ele jamais erra. Ele jamais erra. Porque ele nunca vai falar nada contra. Nada contra Deus. A prioridade do profeta é a Bíblia. E a nossa prioridade deve ser a Bíblia. Se não é a Bíblia, irmãos, reveja a sua vida. Se a sua prioridade não é a Bíblia, se a sua prioridade não é Deus, viu, coral? Se vocês cantam muito bem. Gostei bastante. Até deu uma animadinha ali nas músicas. Mas se você canta, e o que você canta no seu coração não está a lei de Deus, não está Deus, reveja seus conceitos. A Bíblia sempre é em primeiro lugar. Sempre. E nunca vai ser em segundo lugar. Por quê? Porque a Bíblia aponta para um ser. Que ser é esse? Que ser é esse? Jesus. Vamos dar mais uma volta na Bíblia. Lucas. Vai para o Evangelho de Lucas. Quem for achando vai falando amém. Porque eu estou aqui na frente esperando. Quem não for achando, fala falando misericórdia. Até porque eu não achei. Não achei. Achando? Lucas 24. Acharam aí? Pô, tem gente sem Bíblia, coitados. Pode usar o celular agora, se tiver Bíblia aí. Ah, ó. Puxa vida. Nossa, depois eu vou ter que elogiar isso aí. Pô, gostei. Acharam? Amém? A partir do verso 13. Vou tentar não ler tudo aqui, para não ficar tão cansativo para vocês. Mas olha só. Aqui é a história de Emaús. Para quem não sabe, isso aqui aconteceu um pouco depois da morte e ressurreição de Jesus. Alguns dias depois. Naquele mesmo dia, verso 13, a partir do verso 13. Dois dos discípulos de Jesus, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Deixa eu só ressaltar uma coisa. A gente tem uma leitura superficial da Bíblia. Esse último verso que a gente leu, ele fala assim, enquanto conversavam, o próprio Jesus. Isso significa o seguinte, eles estavam falando sobre Jesus. Vamos lá, deixa eu ser curioso um pouquinho. Vamos lá. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida do que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Meu querido, você está alienado? Você não viu tudo o que aconteceu, não? Você estava em Jerusalém e não sabe de nada do que está acontecendo? Eles perguntou, Jesus ainda é irônico, quais? Você estava em Jerusalém, viu tudo o que está acontecendo e você não sabe? Aí Jesus ainda pergunta, quais? Me fala, eu quero ouvir de vocês, me fala, quais? E aí eles explicam o que aconteceu. Verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Qual é o terceiro dia? O que acontece no terceiro dia depois da morte de Jesus? Ressurreição.
Verso 22. É verdadeiramente também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Olha tudo que eles estão contando para Jesus. Eu não sei quantos aqui conhecem a história de Jesus. Não sei se tem gente que não conhece. Pode estar um pouco perdido. Vamos ver se a gente consegue fechar isso aí. Vai prestando atenção. Verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram. Ou seja, não tem ninguém lá. Não tem corpo. Não tem nada. Se ele vive, eles não estão falando. Mas eles estão falando que é exato o que estão dizendo. O que estão dizendo? Não está lá. Muito bem. Vamos lá. Agora a gente está chegando no ponto crucial aqui. Então, verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Verso 26. Porventura não convinha que Cristo padecesse. Vocês estão lendo a Bíblia e vocês não estão entendendo. Não era isso que tinha que acontecer. Eles estão preocupados. Esse aí seria o que restauraria Israel. Eles estão pensando numa questão nacionalista, numa questão política. Vamos continuar a leitura. Verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito o que constava em todas as Escrituras. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Suponhamos que se coloca no lugar de Jesus aqui. O que você faria assim que você visse eles com dúvida, olhando para uma coisa que não está certa? O que vocês fariam? Pensa na história. Eles não conseguem ver, enxergar Jesus. O que você faria? Talvez esteja com a mesma dúvida. Irmãos, é o seguinte. Quem ressuscitou? Aonde Jesus está? Não. Ali, naquele momento da história. Aonde Jesus está? Aonde? O que Jesus podia fazer? Filho, olha aqui. Olha aqui. Podia ou não podia? Por que Jesus não faz isso? Irmãos, começando pelos profetas, começando por Moisés, o que Jesus faz? Ele pega e dá uma aula para eles. Uma aula de Bíblia. Vocês entenderam errado. Irmãos, o nosso foco sempre foi Bíblia. E Jesus, Ele está voltando. E tem coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Elas estão mostrando, Jesus está voltando. E a igreja, nossa igreja, continua da mesma forma. A gente acha que tem tudo. Vai lá para Laodiceia. Abastado que sou, rico que sou. Aí Jesus fala, você é miserável. Lá na carta, você é miserável. Irmãos, e deixa eu deixar uma coisa clara. Nós somos miseráveis. Tá? Aqui tem geração na veia. Tem. Mas irmãos, quero que vocês entendam o que eu vou falar. Isso não é tudo. Irmão, você acha que o céu é do tamanho dessa terra? Você acha que é só isso? Você acha que no seu ministério, na sua vida, no seu trabalho, enquanto você está na sua vida, lá, fora da igreja, você acha que é só isso que Deus pode fazer por você? Na minha perspectiva, naquilo que eu olho para a igreja hoje, naquilo que eu olho para a minha vida, ou para a vida de alguns amigos meus, o céu continua grande. Ele continua enorme. E a gente continua limitando Deus a trabalhar na gente. Sabe por quê? Porque a gente não olha para a Bíblia. E aqui a primeira coisa. Reforma. Quem escolheu reforma? Reforma
começa na Bíblia, não começa em outro lugar. Vamos voltar para a história. Tem mais coisa para a gente entender aqui. Verso 28. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus dá um... Como é que eu vou chamar isso? Sabe quando você está apostando, que deve ser dar um blefe? Tá? Jesus deu um blefe. Então tá, então é o seguinte, eu tenho que continuar aqui. Aí tá tarde, aí eles olham. Alguns conhecem a história, a gente vai... Não, fica com a gente. E aí Jesus, tá bom, fica com eles. E agora eu quero entender, agora eu quero que vocês leiam aqui comigo o verso 30. E aí eles entram, vão para a casa de alguns ali. Verso 30 vai falar assim: aconteceu que quando estavam à mesa, tomando o pão, quem tomou o pão? Muito bem. Abençoou, tendo partido, lhes deu. Então, o que acontece? Lê na sua Bíblia. Abriram-se os olhos. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe quem fecha o olho deles lá? A gente não leu que está fechado o olho lá? Sabe quem fecha? Deus. Sabe por quê? Se a gente não tem a Bíblia como fonte de vida, nós não estamos preparados para ver Jesus em carne, em osso, na nossa frente. Nós não estamos preparados para a volta de Jesus. Eu estou dizendo isso com dor no meu coração. Eu sou filho de pastor. Eu escuto meu pai falar: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e Jesus não volta. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já faz alguns anos, eu não aguento mais. Se é para Jesus voltar, então vem logo. Se é para ter perseguição, para sofrimento, tortura, o que for, vem logo. Só que será que a gente, a igreja, como corpo, a gente está com o mesmo zelo? Jesus tem que voltar. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que fazer a vontade dele. Será que eu estou com esse zelo? Será que eu quero mesmo que Jesus volte? Ou será que eu estou confortável? A igreja está crescendo. Irmãos, depois que eles ouviram a palavra de Deus, através das explicações de Jesus, Jesus parte o pão, os olhos deles abrem, e aí eles veem Jesus. Só aí eles veem Jesus. Eu não quero aterrorizá-los, mas eu não sei quando é que eu vou voltar aqui. A gente tem a semana toda, mas eu já quero dizer uma coisa para vocês. Só vai ver Jesus com prazer aquele que vê Jesus na Bíblia. Vocês estão com medo de dizer amém agora? Irmãos, isso é muito sério. Você e eu, a gente está acostumado a ver essa terra, e essa visão nossa, ela vai até um ponto. Será que esse ponto é o céu? Será que é o céu? Até onde a gente consegue ver? Ellen White diz que os que estão justos, que estão no caminho do céu, eles estão andando por um caminho horrível, curto, não é largo. E lá no fim, eles veem uma luz. Que cada vez que eles andam nesse caminho, em direção, essa luz vai aumentando. Essa luz está aumentando para você? Tá ou não tá? Os nossos olhos só vão ser abertos assim que a Bíblia é aberta para a gente. E para a Bíblia ser aberta para a gente, nós temos que estar com o coração aberto para a Bíblia. Quero encerrar com um verso. O que acontece aqui na história é o seguinte: Jesus aparece e o que ele faz? Assim que eles olham Jesus, Jesus some. Presta atenção. No verso 32.
e disseram um ao outro, depois de tudo isso que aconteceu. Olha só a reflexão que sobra depois de você ter esse encontro com Jesus. Porventura, verso 32, porventura não nos ardia o coração. Quando o quê? Quando ele, pelo caminho, falava a palavra. Seu coração arde quando você escuta a palavra. Duas coisas para a gente encerrar. O profeta, ele é fundamental na reforma. Irmãos, e eu quero dizer uma coisa. Se a igreja do sítio cercado, ela quer reforma, vocês vão sofrer. Porque a gente não está no céu ainda. E para ir para o céu, a gente tem que passar pelo que Jó passou. Nós temos que ser provados. Para a gente dizer assim, eu quero ir para o céu. Faz eu sofrer a vida inteira. Faz. Fala isso. Fala isso para o diabo. Porque Deus está comigo. A palavra dele está no meu coração. Pode vir. E vem com tudo. Mas a palavra de Deus está no meu coração. E eu não vou cair. Fala isso, igreja. Só que é o seguinte, a palavra de Deus tem que estar no coração. E a última coisa. Jesus, ele falou na Bíblia. Ele falou sobre quem? Sobre ele. Na Bíblia. A sua história, a minha história, a nossa história, ela está aqui, ó. A palavra de Deus te criou. E é a palavra de Deus que te salva. Eu quero que vocês aceitem essa salvação. E aceitem que a gente precisa de reforma para ver Jesus voltar. Querido Pai, querido Deus que estás nos céus, Tu moras aí em cima, mas Tu enviou Teu Filho aqui na terra por nossa causa. E Tu esperas que nós aceitemos a Sua verdade para que a gente possa um dia estar contigo plenamente, sem dor, sem lágrima, sem choro, sem doença, sem pobreza, sem miséria, sem pecado. Deus, que esse anseio, essa vontade de ir para o céu, que ela esteja no coração de cada pessoa aqui nessa igreja. E que essa vontade seja tão forte, tão contagiante, que a gente consiga levar isso para o mundo todo. Deus, aqui nós temos geração 48 na veia, Deus. A gente tem aqui o sítio louco. Ajuda para que nós sejamos loucos por Ti. E que a gente faça tudo por Ti. Porque Teu Filho foi tudo para nós. Esteja conosco durante o resto desse sábado. Traga-nos de volta aqui amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e até o outro sábado, Deus. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.